Olá, minhas amigas e meus amigos. Ao pensarmos em Deus, não é difícil perceber que a justiça é um dos atributos da divindade. Porque não se pode conceber um Deus que não seja justo e bom. Apesar de nossas limitações, que nos impedem de compreender a natureza íntima de Deus, é possível termos uma ideia de algumas de suas perfeições. É o que diz o Livro dos Espíritos na questão número 12. A justiça divina, a justiça de Deus, possui uma dimensão mais complexa, muito maior e mais completa do que a justiça dos homens. A justiça dos homens é uma construção que evolui com a própria humanidade. Está sujeita a mudanças e é bom que seja assim, porque pode evoluir. A ideia que nós temos hoje de justiça engloba valores e direitos que são próprios, que são inerentes aos seres humanos, como a liberdade, a igualdade, a honestidade, a ética, a ideia do que é certo. Mas nem sempre foi assim. Já houve tempos em que a justiça dos homens tolerava situações que hoje consideramos um absurdo, como, por exemplo, a lei do talião, do olho por olho, dente por dente. E olha que já era um avanço, significava uma humanização da pena, pois anteriormente a essa época, a justiça tinha como base a vingança e atingia muitas vezes não só os bens, mas a própria família do agressor. A justiça dos homens, apesar dos avanços, ela é imperfeita. Está sujeita aos interesses egoísticos de todos nós, seres humanos encarnados, que construímos a estrutura desigual da sociedade em que vivemos. Uma sociedade que não é capaz, apesar de toda a superprodução de alimentos, de acabar com a fome, de acabar com a miséria, os preconceitos, o racismo, a LGBTfobia, o machismo, a destruição do meio ambiente, etc. Fomos nós que construímos essa sociedade e somos nós que devemos mudar o mundo, contribuindo para a transição do planeta para um mundo melhor. Só que, apesar de imperfeita, a justiça dos homens aqui no Ceará se fez realizar e servirá de exemplo para todo o país, como foi a Lei Maria da Penha, que é um exemplo de legislação que já salvou a vida de inúmeras mulheres. Provavelmente, vocês acompanharam que no último dia 25 de junho de 2023, a Justiça do Ceará condenou 4 policiais militares pelo crime de homicídio qualificado e tortura, que ficou conhecido como a Chacina do Curió. Esses 4 policiais, junto com outros 30, faziam parte de um tipo de esquadrão da morte, que, para vingar a morte de um outro policial, resolveram matar a esmo, de forma aleatória, jovens da periferia, da comunidade do Curió, em Messejana, Fortaleza, entre a noite do dia 11 e a madrugada do dia 12 de novembro de 2015. Ao todo, 18 pessoas foram alvo desses policiais. 11 foram mortos e 7 pessoas sobreviveram. Das 11 vítimas fatais, 8 tinham entre 16 e 19 anos. Jovens que não tinham nada a ver com a morte do policial, que não tinham antecedentes criminais, não tinham, mas tinham toda uma vida pela frente. E tinham sonhos, tinham uma família, mães que até hoje choram e clamam por justiça. Os policiais são agentes do governo do estado do Ceará. Deveriam cuidar e proteger os cidadãos, mas ao invés disso, agiram como justiceiros.
No caso da chacina do Curió, a justiça dos homens está sendo feita. 4 policiais foram condenados, outros 16 policiais irão a julgamento em breve, em agosto e setembro desse ano, e os demais ainda estão recorrendo na justiça. Neste e em todos os casos que vivemos aqui na Terra, não devemos pensar que a justiça de Deus está alheia ao que acontece. Tudo o que ocorre no universo está sujeito às leis divinas, que são justas, eternas e imutáveis, como o próprio Deus. Está na questão 614 do Livro dos Espíritos. Confiemos na justiça e na providência divina, mas não deixemos de agir para melhorar cada vez mais a justiça dos homens, para que casos como a chacina do Curió não ocorram mais. Podemos e devemos fazer isso. O espírita não está alheio ao que acontece no mundo. Estamos aqui para evoluir moralmente e materialmente, contribuindo para o progresso da humanidade. Muito obrigado, Herbert Lima.